Então, né, vamos começar o estudo de hoje, Êxodo 32, que hoje possamos aprender, né, bem desse capítulo, possamos tirar boas lições. E eu gostaria que o irmão Tobias, fizesse a nossa oração inicial. Pode ser, irmão Tobias? Amém. Eis-me aqui. Oremos ao Senhor. Senhor Deus, amado Pai, Senhor bendito, soberano Deus, graças te damos, ó Senhor. Nesta noite do terceiro dia da semana, nós te agradecemos por essa oportunidade que o Senhor nos concede de podermos estudar, meditar das tuas sagradas escrituras, aprender de ti, da tua lei, seus santos mandamentos, estatuto e juízo. A sagrada escritura que pelo Espírito Santo foi redigida, foi inspirada para nosso aprendizado, para poder dar honras e glórias a ti, Senhor Deus. Ensina-nos pela tua palavra santa, perdoa nossas falhas e nos abençoe o teu povo. Esteja conosco nesse estudo para que possamos aprender para a tua honra e a tua glória, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém, amém. Então, né, em nome de Jesus, vamos começar o nosso estudo. Que Ele nos abençoe, nos proteja, nos guie e nos dê sabedoria para que possamos entender cada dia mais as suas escrituras, né? E o que foi escrito para os nossos ensinamentos, né? Então, vamos lá. Quem lembra o que aconteceu no capítulo anterior? Vamos lá ver. O irmão Demetrios que é o bom de lembranças. Amém. O capítulo anterior foi em relação a Deus finalizando tudo aquilo que ele passou para Moisés lá no monte, sobre a construção do tabernáculo, tanto as vestes sacerdotais. Aí ele passou ali, né, encerrou, ele deu um resumo praticamente para Moisés de do que ele deveria fazer. E depois ele veio com um anúncio, né, em relação ao sábado, para que o povo não se esquecesse, né? No contexto histórico, em relação a eles estavam ao construir o tabernáculo, e Deus estava querendo mostrar para ele que por mais que eles estivessem construindo algo sagrado, algo que era para o próprio Deus, não era para eles esquecerem do sábado, não era para eles esquecerem que o sábado era um dia de guarda, era um dia de descanso, era para eles encerrarem os trabalhos, e mesmo que fosse algo para Deus, eles não tinham que trabalhar, porque o sábado fazia parte da lei moral que a gente estudou ontem, né? Da lei sagrada, da lei que é tão sagrada igual no próprio Deus, e o sábado faz parte. Então, por mais que fosse algo para o próprio Deus, né? Um trabalho que fosse para uma edificação de um tabernáculo, onde seria a morada de Deus aqui na terra, não se devia trabalhar no sábado. Então, mostrando, Deus foi enfatizando muito bem a lei dele, mostrando que a lei dele tem que ser guardada e nada pode ser maior do que a lei de Deus, né? Podemos dizer assim, nada pode ser a gente pode tentar fazer arranjar uma desculpa para tentarmos, né, quebrar uma lei que é tão santa, né? Então, Deus ele fez isso naquele momento, mostrando para Moisés para ele passar para o povo em relação ao sábado. Não esqueça que o sábado não é dia de trabalho. Então não vão fazer a obra do tabernáculo no sábado. Então foi isso. O, praticamente o que estudamos no capítulo anterior. Foi até rápido, até acho que foi 18 versículos. Se eu deixei passar alguma coisa que foi falado, fique à vontade para falar também. Irmão, exatamente isso, né? Tudo isso que o senhor falou. E o interessante, né, que Deus fala assim, né? Lembra-te, né? Porque esse pessoal, o ser humano, né, ele tem a capacidade de esquecer das coisas com muita facilidade, né? Aí Deus estava sempre assim, lembra-te, né? Da gente não esquecer jamais. Muito bem, irmão. Muito obrigado pela sua colaboração, né? Vamos começar? Ou mais alguém tem mais alguma coisa para falar sobre o capítulo anterior?
Irmã Cleidiane, você quer começar a ler para nós ou você quer começar apresentando? Se você quiser, fica à vontade. Eu estou aqui só. Se você quiser apresentar um pouco e depois, se você quiser apresentar, esteja à vontade. Tá, irmão, eu vou lendo aqui e vou passando para os irmãos, passando para o próximo, tá bom? Êxodo 32, né? O bezerro de ouro. Paz a todos os irmãos. Diz assim: Mas, vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e disse-lhe: Levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Porque quanto a esse Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. E Arão lhes disse: Arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres e de vossos filhos e de vossas filhas e trazei-mos. Acho que pode passar para o próximo, que é a continuação, né? O 3 e o 4. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e os trouxeram a Arão. E ele os tomou das suas mãos e trabalhou o ouro com um buril e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: Este é o teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. E Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele. E apregoou Arão e disse: Amanhã será festa ao Senhor. Assim, é lamentável, né? A gente vê tanto que esse povo ouviu, né, a voz de Deus, viu tantas maravilhas, e só porque Moisés demorou, não foi nem tanto assim, né? Foi um pouco mais de um mês, e já quiseram colocar quiseram adorar uma coisa palpável, né? E assim, eu acho que ainda estava bem recente e ainda tinha egípcios no meio, a gente não sabe, mas Arão, Arão, como eles tinham uma posição assim de bastante destaque, né, de bastante importância, todos erraram, mas ele errou mais, né? Então, ele se antecipou e pediu para arrancar os pendentes de ouro que estavam nas orelhas das mulheres. Então, assim, eu entendi que, se eu estiver errado, os irmãos me corrigem, por favor, que as mulheres lá, mesmo eu acho que em geral, usavam, né, os pendentes de ouro, mesmo que anteriormente acabaram pegando costumes, né, dos, dos, dos egípcios, e, e aí acabou que eles abriram mão, né, dessas coisas para poder derreter, né, e fundir um bezerro de ouro. Coisa assim terrível mesmo que esse povo fez. E, e disse, né, para eles: esses são teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Então eles esqueceram, né, que o Deus deles era um Deus muito maior que os deuses do Egito. Eu não lembro se tinha um Deus do Egito que era no formato de um bezerro. Eu lembro de gato, de outros animais, mas bezerro eu não lembro. Então eles temeram, né? Estavam no meio do deserto e quiseram se apegar a alguma coisa palpável mesmo, porque duvidaram que Moisés voltaria, né? É muito triste, né? Que eu abro o comentário para os irmãos, eu gosto de ouvir.
É, pode falar, irmão Demetrios, por favor, nos ajude. Aqui é uma. Aqui esses 5, né, 6 primeiros versículos, que o 6 também é um complemento desses versículos, é uma coisa que nos deixa muito admirados, né? Porque a gente, já nesses 6 primeiros versículos a gente vê como o povo era obstinado e como é uma rebelião, como as pessoas são obstinadas. Claro, isso eu falo isso porque nós também somos assim. Muitas vezes nós também nos tornamos obstinados. Muitas vezes a gente tem costume de olhar para aquele povo e achar incrível as atitudes deles, a forma como eles agiram. Claro, a gente acha assim porque eles viram tantas coisas, viram tantos milagres, viram tantas feitos de Deus, né, as pragas, e mesmo assim eles ainda foram obstinados, ainda agiram de uma forma errônea. E muita gente pensa, caramba, imagina, eu queria ter o privilégio de poder ter visto esses momentos que Deus agiu ali, né? E por isso que muita gente pensa como esse povo eles agiram dessa forma, né? Mas acaba que nós também muitas vezes agimos como aquele povo agiu com Deus, muitas vezes nós agimos, né? E um fato muito interessante é que eles queriam algo visível, como a irmã Claudiane falou, eles queriam algo visível. E olha só, Deus deu para eles a nuvem ali, a coluna, claro que não era o próprio Deus, mas representava ali a presença de Deus juntamente com eles, aquela nuvem. Então, acompanhando eles, também logo quando ele estava ali no Sinai, aquela nuvem que estavam com ele, agora estava ali em cima daquele cume, daquele monte, e estava ali, eles ainda tinham, eles viam a presença de Deus naquele momento. Eles não viam o próprio Deus, mas eles viam a presença. E aí o que eles queriam ver era ver o próprio Deus. Eles imaginavam ver o próprio Deus. Ao ponto deles construir algo, né, pedirem para Arão fazer algo que representasse a Deus, que fosse Deus ali para eles naquele momento. E tudo isso uma impaciência, porque eles estavam impacientes, porque Moisés já não voltava. Moisés já estava ali vários dias, 40 dias, né? A gente vai ver isso, no monte, e não voltava, e nada de notícia de Moisés. E aí o povo já começou a achar que Moisés tinha morrido. Moisés já tinha, ou Deus consumiu Moisés, ou Moisés sumiu. E aí eles já começaram a querer um representante, o representante do próprio Deus. Moisés ali naquele momento ele era um representante. Ele era que tinha comunicação com Deus, ele conversava com Deus, então ele representava. Agora eles queriam um representante também. E ali, que festa é essa que está sendo citada no 5? Ah, tá. Que é falado nessa festa, aí que é a coisa interessante. Como a irmã Claudiane falou, eles vieram da onde? Qual é o lugar que eles vieram? Eles vieram do Egito. Tudo isso aqui é costume egípcio. Os brincos, foi falado, né, dos brincos de ouro. Isso daí são coisas que eles trouxeram também do Egito, que muitos dos egípcios deram. Lembra para lá que foi falado que eles deram para eles quando eles saíram do Egito? E também tinha alguns que ainda eram obstinados. Havia uma mistura. Havia hebreus e havia também egípcios que saíram junto e acompanharam os hebreus. E normalmente quem causava as rebeliões eram esses egípcios que acompanharam os hebreus. E aí eles faziam normalmente quem teve, e a Ellen White cita, quem teve a ideia, né, foi essa mistura de gente, quem teve essa ideia de construir de fazer esse bezerro de ouro foi aquela mistura de gente que foi os próprios egípcios, que eles tinham o costume de adorar deuses. Então, eles pensaram em quem? Nesse deus, nesse touro, que é o deus Apis, né? Que aí, se vocês foram pegar na história, por isso que o do bezerro, como a irmã Claudiane falou, eles não gostavam muito de pastores, porque eles tinham um deus que é a representação de um bezerro, que era esse touro, e quando você sacrificava aqui, muitas vezes os hebreus faziam isso, né? Sacrificavam ali, muitas vezes era um novilho, ali para eles era uma abominação isso, porque eles tinham um deus que era representativo de um touro. E aí muitas vezes os hebreus sacrificavam, né, ali um novilho. E para eles isso era terrível. Então, exatamente, era um touro. Esse touro é um ídolo para os egípcios. E então eles fizeram esse bezerro de ouro em forma de representar o próprio Deus. E eu andei pesquisando, né, só para me encerrar aqui o meu comentário para não ficar muito grande. E eu andei pesquisando para ver sobre esse deus Apis. Eles consideravam esse deus como um deus poderoso e forte, de força, né, de grande força. E esse deus Apis para os egípcios, representava aquele que intercedia entre o ser humano e o próprio Deus, dos deuses lá que eles acreditavam. Então eles acreditavam nesse touro como algum intercessor.
Então, porque lembra que eu falei que Moisés sumiu? Então, eles queriam... Moisés era quem intercedia por esse povo. Moisés não era Cristo, né? Intercessão ao ponto de ser um Cristo. Mas a gente vai ver nos capítulos, nos versículos na frente, como Moisés intercedeu pelo povo. E ele intercedeu pedindo para que Deus não fizesse algo de ruim com eles, né? E esse Deus Apis, ele representava um intercessor entre o ser humano e os deuses egípcios. Então, olha só, por isso que eles fizeram isso daí. Esse Deus, ele representava o próprio Deus, eles falavam que era o Deus, e aí, ao mesmo tempo, era aquele que eles falavam que seria agora aquele que iria guiar eles, que iria tomar o lugar de Moisés e iria agora guiar eles a andar pelo deserto para levar até a Nova Canaã. Então, olha só como é interessante. Então, o estudo, né? Eu fui pesquisando, eu falei, olha só, então por isso que eles fizeram esse touro, para ser aquele intermediador deles. Agora, esse touro seria aquele que receberia as ordens divinas, iria passar para eles, iria falar. Então, é muito interessante. É muito interessante como o estudo aprofundado, né? A gente pegar a Bíblia e também pegar o contexto histórico, pegar a história por fora também, a gente consegue compreender muito mais aquilo que está sendo passado na Bíblia, né? É um complemento, né? Daquilo que estamos aprendendo. Mas é isso. E se eu deixei passar alguma coisa aqui, eu jogo nos comentários, para não ficar muito extenso aqui a explicação. Mas se algum irmão quiser comentar alguma coisa, fique à vontade. Ô, irmão, obrigado pela sua colaboração. Né, aqui também eu fiquei aqui. Este é o teu Deus, Israel, que te tirou da terra do Egito. Será mesmo que eles pensavam isso? Em dizer que esse era o Deus de Israel, que tinha tirado eles do Egito? Depois de tanta coisa que eles tinham visto, eles acreditou que era isso que tinha acontecido, que era Deus que tinha tirado eles, que era aquele Deus que eles estavam vendo na frente deles. Eles realmente eram um povo. E Arão, né? Arão que é dizendo que era amanhã era a festa ao Senhor. Que Senhor era esse, né? O bezerro de ouro? Que Senhor, misericórdia. É muito triste esses negócios que a gente lê, mas a gente está vendo que ali, como o irmão Demetrios falou, era uma mistura, né, de Israel com... Vai lá, Sam, por favor. Era uma mistura do pessoal de Israel com egípcios. Só que esse povo de Israel, eles mesmos já estavam completamente contaminados, né? Porque, afinal, foram 430 anos sendo escravos e aprendendo todos aqueles costumes. E apesar de Moisés estar ali todo dia falando que Deus estava falando com eles, que Deus estava mostrando eles o caminho certo, o que era para eles fazer, o que era para eles não fazer, só que eles estavam muito, muito, muito acostumados, porque aquela geração praticamente todinha tinha sido uma geração que criou como escravos, né? E que tinha os mesmos costumes dos egípcios. Mas Deus fez maravilhas à vista deles e eles ainda não entenderam o que Deus tinha para eles, né? Porque eu entendi também. Muito obrigada pela oportunidade. Mas alguém quer falar sobre esse versículo? Fala, irmão, por favor. Mas, Valdiva, só para eu falar, o irmão Ludmila fez a pergunta, essa festa que tava falando, eles iriam fazer tipo uma festa, quer dizer, eles falaram que era o próprio Senhor, né? Arão falou, né? Amanhã será festa ao Senhor, olha só, com S maiúsculo, então eles estavam se referindo ao Senhor, só que lembra, eles vêm de um costume pagão, então assim, era para Deus, assim, entre aspas, né? Porque eles já fizeram errado, porque eles já fizeram uma fundição de um ídolo. Ali eles construíram e falaram que era o próprio Deus. Só que a festa que eles iriam fazer era uma festa pagã, não era uma festa ao Senhor Deus. E como que funcionava a festa pagã? Era ali com bebedeira, com orgia, com prostituição, com fornicação. Então ali era uma bagunça ali, era uma festa que realmente de rituais pagãos. Então eles estavam se referindo, olha só, era uma profanação isso aqui, porque eles estavam falando que era o próprio Deus, e olha como eles iriam comemorar essa festa. Comemorando de uma forma terrível, como os pagãos faziam nos seus costumes de ali adorar os seus ídolos, aos seus deuses. E os egípcios tinham esses costumes também. Eles faziam essas adorações e era só sensualidade e bebedeira, e era só isso a adoração a esses deuses deles. Pode falar, Lúcio, por favor.
É por isso que eu fiquei em dúvida, porque quando na Bíblia a gente se refere a Deus, né, a Jesus, quando vai falar de Senhor, sempre aparece com letra maiúscula, né? E aqui, como Arão estava oferecendo uma festa para deuses daquela época, então, aí eu fiquei em dúvida. Eu falei, mas que festa é essa para o Senhor, sendo que ele está sendo conivente com o pessoal fazendo, falando que o bezerro é um deus, né? Mas, obrigado por sanar minha dúvida, Dê. Mais alguém quer falar alguma coisa? Se não quiser, passa, por favor, irmã. Irmã Cleidiane, quem vai ler o próximo? Eu escolho a irmã Bárbara. Aí eu acho que pode. Acho que até o 8 mesmo. É porque ele vai se complementando, né? Até o 18, praticamente, é o mesmo assunto, mas eu acho que até o 8 tá bom. Então, lê até o 8, por gentileza, irmã Bárbara. Boa noite a todos. Vamos lá. E no dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo assentou-se a comer e a beber. Depois levantou-se a folgar. Então disse o Senhor a Moisés: Vai, desce, porque o teu povo que fizeste subir do Egito se tem corrompido. E depressa se deu desviado do caminho que eu lhe tinha ordenado. Eles fizeram para si um bezerro de fundição, e perante ele se inclinaram, e ofereceram-lhe sacrifícios, e disseram: Este é o teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. Que triste, né? Deus devia ter ficado bem chateado com eles, né? A gente vê na história que muitas das vezes Deus demonstrava amor e afeto pelo povo de Israel, e eles sempre iam lá, né? E com as suas idolatrias acabavam se corrompendo. E aí Deus ele deixava com que as consequências viessem, né? Tanto é que eles ficaram cativos tantos anos, né, no Egito, e Deus foi e libertou pelo amor, né, que ele tinha pelo povo. E mesmo assim, o povo corrompido, vindo de outras crenças, né, eles acabavam se corrompendo novamente, e ali, pela falta de Moisés, acho que se amedrontaram, né, e acharam que Deus... A minha cabeça, né? Eu acho que eles acharam que Deus ia se afastar deles pela ausência de Moisés. Então acabaram fazendo um bezerro de ouro, né? Muito triste mesmo. Nos versículos fala, né, que eles começaram a dançar, né? Se alegrar para aquele Deus de ouro. Então, depressa, Deus mandou Moisés descer, né? Porque o povo estava corrompido. E dando honras a um bezerro, né? É isso que eu entendi. Se mais alguém quiser comentar, fica à vontade. É verdade, né? Logo Deus que esteve tão presente todo esse tempo, fazendo grandes maravilhas. Pode falar, irmã Cleidiane. Oi, mãe, eu apertei sem querer, desculpa. Que eu estava falando, né? Logo Deus que fez tantas maravilhas para ele. Deixa eu ler o comentário do irmão Demetrio aqui. Deixa eu ver se meu celular deixa, porque ele está travando que só. Palavra hebraica traduzida divertir-se, folgar, né? Significa divertir-se com saltos, cânticos e danças. Essas danças especificamente entre os egípcios, porém sensuais e indecentes. A palavra traduzida corrompeu no versículo seguinte, onde se lê: o teu povo que se
fizeste sair da terra, sair do Egito, se corrompeu. E a mesma palavra usada em Gênesis 16, 6 e 11, 12, onde lemos que a terra estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Isso explica a terrível ira do Senhor e porque ele desejava consumir o povo de uma vez. Esse é o comentário do irmão Demétrios, né? Que realmente é o significado de folgar, né? Que eles estavam se divertindo perante aquela imagem. Obrigada, irmão, pelo comentário. Mais alguém quer explicar esses versículos? Pode falar, irmão Demétrios. É só um comentário. Olha só, imagina, e eles não. A nuvem de Deus ainda está, quer dizer, a nuvem que representava ali a própria presença de Deus, estava ali no monte, vendo tudo que eles estavam fazendo, e eles praticamente sabiam disso e estavam ali se corrompendo nessas ações deles. Olha só quão terrível ainda é essa situação, né? Vendo a própria presença de Deus ali com eles, e eles fazendo esse ritual aí a esse bezerro, né? Então é triste, realmente, como a irmã Bárbara falou, né? É muito terrível, muito triste. Em ver esse tipo de situação, né? Nos deixa triste mesmo imaginar isso. Então é complicado, mas era como eles estavam agindo perante aos olhos do Senhor. Quer dizer, nós também, né? Agimos errado, Deus também está nos vendo. Só que eu toco nesse caso, né? Porque eles sabiam que aquela nuvem que estava ali no monte era a presença de Deus. Deus estava vendo eles. Então é muito complicado mesmo. Irmã Bárbara? Levantou a mão? Sim, é complementar a meditação do D, né? Eu muitas vezes, às vezes, quando eu ia estudar essas histórias da Bíblia, eu questionava muito com o André, eu falava, meu Deus, mas que povo rebelde. Gente, Deus praticamente mandava fogo assim para alumiar eles. Deus abriu um mar para eles poderem passar. Como é que eles ainda iam adorar outras coisas, né? Como é que eles podiam ser tão incrédulos em Deus assim? É uma coisa de, nossa, de deixar a gente revoltado, né? O tanto que a história de Israel, a gente vê que eles caíram, levantaram e foram para outros deuses, né? Conforme a geração que, digamos assim, era mais crente em Deus, mais fiel, passava, né? A outra geração que vinha se esquecia e passava até essas histórias como lendas, né? E acabavam tomando caminhos diferentes. E hoje a gente, caramba, a gente tem a oportunidade de ler isso e a gente fica revoltado, né? Mas hoje em dia também a gente tem que pegar para nós que, pelos escritos que a gente tem, por ver o tanto que o povo de Israel foi, né? Foi desgarrado de Deus, chateou muito a Deus, a gente tem que perseverar, né? Porque hoje em dia a gente tem outros tipos de dificuldade. A gente tem a palavra muitas vezes muito fácil e a gente às vezes acaba não usando, não praticando, não levando a mensagem. Então a gente também tem que dar valor a esses escritos, né? Mesmo sendo ruins, digamos assim. Porque hoje em dia a gente tem tudo fácil. A gente vê na história da Bíblia o tanto que as pessoas antigamente sofriam para pregar o evangelho. Hoje a gente tem tanta facilidade. Eu acho que na nossa época é a facilidade que a gente mais tem de pregar o evangelho é agora. A gente tem a facilidade da internet, né, de tudo, de levar a mensagem. E muitas vezes a gente é falho. Então a gente tomar para nós também, né, que a gente por ter o privilégio de saber dessas coisas, a gente poder também falar de Cristo, né? Amém. Amém, irmã Bárbara. Obrigada pela sua colaboração. E, assim, a gente tem que ver, né, que hoje, às vezes a gente pensa assim, eu não vou fazer um bezerro de ouro, né, mas a gente tem que ver se a gente não está fazendo outros ídolos que, ao invés de a gente fazer o bezerro, a gente fazer outras coisas de ídolo, né? E a gente tem que tomar cuidado, porque não é só hoje fazer um ídolo.
mas a gente pode usar um objeto como um ídolo dentro de uma casa. Eu gosto disso, eu adoro isso e não troco aquilo por nada. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso nos dias de hoje, né? Porque não é só um bezerro de ouro que é um ídolo, né? O irmão Demetrios colocou, né? Vocês prestaram atenção no versículo 7 e Deus falou, o que Deus falou, né? Isso mesmo, Deus praticamente dizendo que eles eram mais o povo dele, que não é. Deixa eu ler direito. Isso mesmo, Deus praticamente dizendo que eles não eram mais o povo dele, agora era o povo de Moisés, né? Irmã Bárbara falou, muitas vezes nosso ídolo é uma TV, um celular, né, e etc. Verdade. A gente tem que tomar muito cuidado, porque claro que a gente não tem o entendimento de ir lá fazer um bezerro, mas a gente tem que tomar muito cuidado com outros ídolos que vêm disfarçado, né? Mas alguém tem mais alguma coisa a falar desses versículos? Se não tiver, a irmã Bárbara escolhe a próxima pessoa a ler. Eu vou escolher o irmão Tobias. Ele já leu? Amém. E diz assim o versículo 9. Disse mais o Senhor a Moisés: Tenho visto a este povo, e eis que é povo de dura cerviz. Agora, pois, deixa-me para que o meu furor se acenda contra ele e o consuma, e eu farei de ti uma grande nação. Moisés, porém, suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse: Ó Senhor, por que se acende a tua ira, o teu furor contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com mão forte e com grande força e com mão forte? Irmão, lê até o 14, só para complementar o mesmo assunto, por favor. Ok, no slide. Porque hão de falar os egípcios, dizendo: para mal os tirou, para matá-los nos montes e para destruí-los na face da terra, torna-te do furor da tua ira e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Arão, Abraão, de Isaque e de Israel, os teus servos, aos quais por ti mesmo tens jurado, e lhes disseste: multiplicarei a minha descendência como as estrelas dos céus, e darei à vossa descendência toda esta terra em que tenho falado, para que possuam por herança eternamente. Então o Senhor arrependeu-se do mal que te dissera que havia de fazer ao seu povo. O 15. E virou-lhes Moisés e desceu do monte com 2 tábuas do testemunho na mão, tábua escrita de ambos os lados, e um e outro lado estava escrito. Então aqui uma história que aconteceu, que nós já sabemos, como nós vemos aqui, o que os irmãos têm comentado nos versículos anteriores. Então, eles fizeram esse bezerro, duvidaram
que Moisés estaria vivo, que Moisés voltaria. Demorou. Como que demorou se da primeira vez ele também passou 40 dias? Então o povo esquece, parece que esquece as coisas muito fácil. E aqui eles fizeram o bezerro e começaram a adorar. E aí Deus, vendo tudo isso, disse a Moisés: vai, desce, que o teu povo se corrompe. Mas Deus, se indignando, falou a Moisés que ele acabaria com eles, destruiria a vida deles. E aí Moisés vai aconselhar a Deus, dizendo o que vão falar, o que esse povo vai falar de ti, né? E aí Moisés falou que o povo era de Deus, Deus falou que o povo era de Moisés. Então aqui estava dizendo um do outro, um falava, o povo é seu, o outro falava, o povo é seu. Mas Moisés aconselhou a Deus, e aqui nos últimos versículos diz que Deus ouviu. Mas Moisés também é uma história que não tem como, né, aconselhar a Deus. Só que no momento Moisés conseguiu. Só que no final eu acho que Deus que conseguiu. E lá no final de tudo, nós já sabemos que Deus acabou com esse povo. Deus matou todos eles no deserto, ali naqueles 40 anos, para que desse tempo de eles morrer se não chegasse à terra prometida. Como era o desejo de Deus que eles estavam andando em desacordo com a vontade de Deus. Antes, um pouquinho no pensamento anterior, já que Moisés demorou, por que eles não estabeleceram Arão como o líder deles? Para que eles pudessem suceder a Moisés. Mas como eles viveram ali no Egito, tinha aqueles desejos pagãos, né? Então eles preferiram o bezerro. Arão fez esse bezerro. Talvez sem seu querer, mas oprimido pelo que o povo faziam. Talvez numa arrogância, num desejo muito grande. Pediu que assim fizesse. Mas Moisés também lembrou. Lembra-te da promessa que fizeste a teu servo Abraão, a Isaque, a Jacó, né, que aqui ele já depois virou Israel. Os teus servos, os quais por ti mesmo tens jurado. O Senhor jurou que dariam a terra. Multiplicarei a tua semente, a tua descendência, como as estrelas dos céus. Então essas são as promessas e Moisés acatou. Deus acatou o conselho de Moisés naquele momento. Então muito interessante. E nós hoje? Como que somos nós? Será que lá no futuro alguém vai ver que nós também somos tão falhos quanto? Será que nós erramos continuamente no mesmo erro, mesmo sendo advertidos? E nós ouvimos, depois esquecemos, voltamos a praticar os mesmos erros. Temos aqui por espelho, né, para que não façamos assim. Não venhamos desagradar a Deus. Claro, erramos, pecamos, somos fracos, falhos, mas temos que nos atentar para sermos fiéis ao Senhor nosso Deus, para que Ele nos ouve, nos perdoe
É isso aí. Estudar as Escrituras para não pecarmos contra o Senhor. Amém? Tem um monte de coisa aqui a ser dito. Fiquem à vontade para complementar esses versos. Muito obrigado. Deus nos abençoe e nos dê sabedoria. Amém, irmão Tobias. Eu que agradeço a sua participação. Que nesse momento aqui, né, quando Deus se ira, acho que ele fez uma proposta a Moisés, né, destruir todo aquele povo e fazer de Moisés uma geração, para ver se a geração que viesse de Moisés fosse, acho que de melhor entendimento, né? Mas aí Moisés se coloca, né, diante de Deus, intercedendo por aquele povo, falando: mas Senhor, você fez uma promessa a Abraão, a Isaac e a Israel. E o que os egípcios vão dizer? Que você é um Deus que tirou o povo de lá para matar aqui? Acho que mais ou menos isso, né? E Deus, naquele momento, voltou atrás. Mas como o irmão Tobias mesmo falou, aquele povo foram todos destruídos durante aqueles 40 anos no deserto. Porque era um povo de coração duro, né? Daquela geração que saiu do Egito, só entrou na terra prometida, Josué e Caleb. Então, de alguma maneira, aquele povo ficaram todos pelo deserto, né? Foi o que eu entendi, mas alguém quer falar alguma coisa? Esteja à vontade. Pode falar, irmão Demetrio, por favor. Amém. Esses versículos aqui é muito interessante. Um complemento que o irmão Tobias falou, que ele citou Arão, né? Arão realmente, quando Moisés estava ausente, quem era ali o representante ali naquele momento era Arão. Por isso que o povo foi atrás de Arão naquele momento, né? Não, Arão, vamos fazer um bezerro de ouro para representar o Deus. E Arão acabou cedendo, né? Então, mostrando também aquela liderança que muitas vezes cede aos pedidos do povo, muitas vezes pedido que não condiz com o que é correto. Mas uma coisa que é muito interessante, esses versículos aqui nos levam a muitas reflexões, muitas reflexões. Lembra que Moisés passou 40 anos no Egito aprendendo muitas coisas, ele se formou ali nas coisas egípcias, aprendia muita coisa, ele inclusive ia ser o sucessor, ia ser um faraó. Aí Moisés depois acontece tudo aquilo, ele vai lá para Midian. Midian ele passa 40 anos sendo o quê? Pastor de ovelhas. Olha só como Deus trabalha. Será que Deus não sabia? Será que Deus já não sabia que isso aqui ia acontecer? Será que Deus que Deus ele já tem tudo traçado? Será que ele já não sabia que esse momento ia chegar? E Deus trabalhou com Moisés ali no deserto, cuidando de ovelhas, e um pastor, quando ele cuida das suas ovelhas, ele cuida com um coração muito grande, ele ama as suas ovelhas. Quando uma se perde, ele vai atrás, lembra da parábola de Jesus? Então o pastor ele cuida da sua ovelha com todo o carinho. E olha o porquê que Deus fez com que Moisés tivesse esse momento ali de cuidar de ovelhas por 40 anos. Deus preparou, moldou Moisés para esse momento, porque agora Moisés ia ser pastor de uma multidão de seres humanos. E agora, neste momento, Moisés, nessa sua situação, se encontrando aqui, Deus ele provou Moisés aqui. Quando Deus fala assim, ó, que ele cita já lá no começo, né? Vai, desce, porque o teu povo, então já foi a primeira prova. Deus estava se referindo agora, toma, Moisés, esse é o teu povo que você fizeste. É como se você fizesse subir do Egito e se tem corrompido, né? Ele não fala você, né? Mas ele diz que fizeste subir do Egito e se tem corrompido. Então ele diz para Moisés ir lá falar com esse povo que ele estava lá se corrompendo, adorando a esse bezerro. Aí Deus disse o quê? Tenho visto a esse povo, esse que é povo de dura serviço, né? É difícil de se lidar. Agora, aí olha só o que Deus fala. Agora é como se Deus estivesse pedindo a permissão de Moisés. Agora pois, deixa Moisés, que eu mate esse povo, né? Que o meu furor se acenda contra eles e eu farei de você, Moisés, uma nação muito grande, como o irmão Valdiva comentou. Isso aqui foi uma prova para Moisés, para ver se como Moisés ia se comportar. E aí a gente vê agora nesses versículos as palavras de Moisés, né? Aí Moisés ele já retrucou, como o irmão Tobias falou.
Ó Senhor, por que se acende o teu furor? Contra quem? Contra o teu povo. Então Moisés já está falando, não, esse povo não é meu, Senhor, esse povo é seu. Por que você está se irando com ele? Não acenda o seu furor contra o teu povo. O Senhor tirou eles do Egito com tão grande força, com forte mão, né? Aí ele dizendo dos egípcios, que os egípcios vão falar, aí ó, vai, Deus levou eles para o deserto para matar, para destruir eles. Então aí Deus falou, torna-te do teu furor da tua ira, e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Então Moisés ele estava agindo como um pastor que queria o bem do seu povo, o povo de Deus, estava intercedendo por aquele povo como um pastor faz pela sua ovelha, né? Cuida, ama, faz praticamente de tudo pela sua ovelha. E ali Moisés estava fazendo isso, estava intercedendo perante Deus. Então Deus, quando Deus fala assim, Moisés, para Moisés, ali Moisés ia mostrar o caráter dele naquele momento. Moisés, deixa-me que eu acenda o meu furor contra esse povo e eu farei de ti uma grande nação. Então foi uma prova para Moisés, para ver como ele ia se falar. Então Deus ele fez isso de propósito. Deus não precisava da permissão de Moisés, Deus não precisa que Moisés falasse para ele, não, faz isso. Não, Deus só estava testando Moisés naquele momento. E Moisés com certeza passou aqui na prova. Aí ele diz, aí a irmã Valdiva comentou, né? Lembra-te da promessa que tu fez para Abraão, Isaac, Jacó, ali, que você ia multiplicar a descendência, como que é que o Senhor agora vai simplesmente dizimar essa multidão? Aí fala que o Senhor se arrependeu daquilo que ele falou, né? Daquilo que ele disse. E sabe o que é interessante? Os primeiros versículos que Deus vai dizendo que acendeu furor, que ele ia matar todo aquele povo, o que estava agindo naquele momento? A justiça de Deus. Deus é justo. O povo quebrou a lei de Deus, o povo estava ali fazendo uma coisa odiosa perante Deus. O que ia prevalecer? A justiça. Eles erraram, estavam tão obstinados que Deus ia fazer matar o povo inteiro. Lembra? Deus falou que ia matar o povo inteiro. Quando ele está dizendo aqui, eu vou matar esse povo inteiro, Moisés. Só vai ficar você. E eu vou matar todos eles. Estava agindo a justiça de Deus. Porque eles estavam, porque eles estavam obstinados, e outros porque aceitaram o que eles estavam fazendo. Muitas das vezes não fizeram adoração, mas aceitaram o que ele estava fazendo. Só que aí quando Moisés ele começa a falar com Deus, é onde haja a misericórdia de Deus. A justiça tem que ser feita. Só que a misericórdia de Deus também anda juntamente com a justiça. E qual vai ser a misericórdia de Deus? Deus falou que é exterminar o povo. A misericórdia de Deus a gente vai ver nos próximos versículos. Deus, a misericórdia foi o quê? Aqueles que forem para o meu lado, esses eu vou deixar. Aqueles que se arrependerem, que a gente vai ver mais para frente, aqueles que se arrependerem, vêm para Moisés, né? Que Moisés fala, aqueles que é de Deus, vêm para o meu lado. Então, aqueles que se arrependerem é onde haja a misericórdia de Deus. E eu poder ter uma nova oportunidade. Aqueles que não se arrependessem iriam morrer. Por isso que tem a misericórdia de Deus. A justiça era que todos morressem. A misericórdia é que quem se arrependesse ia ter uma nova oportunidade. E aqueles que não se arrependessem, aí a justiça de Deus ia agir. Então Deus ele é aí que a gente vê o que é a misericórdia de Deus e o que é a justiça de Deus. Por isso que eu falei que esses versículos aqui é uma reflexão para nós. Ele nos mostra a justiça e a misericórdia de Deus andando lado a lado. E a gente vai ver no decorrer do estudo. Mas é isso. Peço perdão por ter alongado muito a explicação, mas é que esses versículos aqui nos vê o que Deus também pode fazer conosco. Deus também nos põe à prova também, né? Ele vê qual é o nosso caráter, até onde nosso caráter está indo. Será que estamos sendo humildes? Será que estamos sendo gananciosos? Deus também vai nos pôr ao caráter no nosso dia a dia de nossas vidas. E ele botou Moisés aqui ao caráter dele. Ele passou 40 anos ali sendo formado, né? Então tá aí. O caráter que Deus formou em Moisés está aqui mostrando aquilo que Deus preparou Moisés para isso. Mas é isso. É muito interessante esses versículos e vamos dar continuidade no estudo. Pode falar, irmã Cleidiane. Ela saiu do estudo. Vai. Eita, mas minha parceira tá fraca agora, que eu ia mandar ela apresentar, já saiu. Vamos ler os comentários aqui. O irmão Demetrios colocou aqui, né? Mas Deus falando assim com Moisés foi uma prova para Moisés, para ver como ele agiria ouvindo isso. Deus se referindo ao povo, sendo o povo dele. Será que Moisés iria interceder ou aceitar a proposta de Deus?
Esses versículos são maravilhosos, irmão, realmente. A irmã Cleidiane colocou verdade, irmão. Ficou feio para Arão, né, Bárbara? Que ele, ao invés dele ficar contra, ele ficou a favor. A irmã Cleidiane disse que infelizmente não podia, que tem que colocar o filho para dormir, né? Então vamos lá. Mais alguém tem alguma coisa para falar? Se não tiver, o irmão Tobias escolhe a próxima pessoa a ler os próximos slides. Deixa eu ver quem falta. Ludmila. Ló vai deixar você ler? Ela não tá aqui no quarto agora. Vamos lá. E aquelas tábuas eram obras de Deus. Também a escritura era a mesma escrita de Deus, esculpida nas tábuas. E ouvindo Josué a voz do povo que jubilava, disse a Moisés: alarido de guerra há no arraial. Nunca ouvi essa palavra, mas enfim. Porém ele respondeu: não é alarido dos vitoriosos, nem alarido dos vencidos, mas o alarido dos que cantam eu ouço. Esse 18 aqui eu vou precisar de ajuda para explicar, mas acho que os outros eu consigo. Então Moisés ele quebrou a tábua que Deus mesmo tinha escrito, né, com as próprias mãos. Eu acredito que ele tenha quebrado ali como uma forma de, digamos assim, de justiça com o povo, né, para ver que digamos que uma humilhação que ele estava fazendo com o povo, para o povo ver, reconhecer que eles estavam errados. Acredito eu, se eu estiver falando algo errado, eu peço perdão, mas é o que eu entendi. Que eu acho que ele estava ali, ele quebrou como uma indignação com a rebeldia que o pessoal estava tendo, né? E foi uma forma de falar para o pessoal: olha, Deus não está mais conosco, nós estamos, acho que sozinhos, né? Foi o que eu entendi. E aí eu peço explicação, ajuda para explicar esse 17 e esse 18. E também corrigir algo se eu tenha falado de errado. Ludmila, muito bem. Mas só analisando aqui, não foi dessa vez que ele quebrou, aqui já foi a segunda vez. Se eu não estou enganado, aqui foi a segunda vez que Moisés está lá. Eu acho que é isso. E aí ele desce, ou não? Demetrio, ajuda aí. Foi a primeira ou foi a segunda vez essa daqui? Não, essa daqui é a segunda vez que ele desce do monte. Que aí ele desce com as tábuas da lei, e aí é onde acontece essa situação aí. Ok, então essa segunda vez ele não quebra as tábuas, como não fala aqui também, né? Não falou que quebra, então, e aquelas tábuas era obra de Deus também. A escritura era a mesma escrita de Deus, esculpida na tábua. Só que aí, naquela sequência, eu acho que Moisés já chega aqui embaixo. Não, o Moisés já estava mais descendo, e aí Josué, ouvindo a voz do povo, que jubilava, né, cantava, se alegrava, disse a Moisés. Isso, Moisés chegando, Josué foi ao encontro dele e disse a Moisés: alaridos de guerra há no arraial. Então, gritos de guerra, né? Esse alarido aqui seria um grito de guerra. Há no arraial. Porém, Moisés respondeu. Porque se foi Moisés que falou, porém Moisés respondeu: não é alarido de vitória. Não é alarido de vitória, nem alarido dos vencidos, mas alarido de quem cantam. Eu ouço. Então eles estavam comemorando, se alegrando ali naquele bezerro que eles fizeram. Você viu que Moisés estava lá com Deus. E Deus manda que ele descesse. E aí, nessa chegada ali do povo, eles ouviram.
Eles ouviram aquela, mas não era guerra. E sim era a festa que eles estavam fazendo com o bezerro que eles tinham feito. É isso mesmo? Tem os comentários aqui, que eu acho que tá alguma coisa errada, hein? Irmão Demetrius? Não, apertei sem querer. Mas vai lá, fica à vontade. Então, né, aí nos mostra que essas tábuas foi escrito por Deus, né, e que Moisés ouviu Josué, né, que era o companheiro, como se diz, o companheiro de Moisés para subir lá no monte. Josué foi até um certo ponto, acredito. Então ele fala assim, o que está acontecendo, né? Porque mediante tanta festa, né? Porque ele ouviu uma festa, ele ouviu aquilo tudo, para ele era, falou, alguém ganhou alguma guerra ali, né? Mas aí Moisés fala para ele, não é grito de guerra, não é. Então, foi o que eu entendi. Os próximos versículos vai explicar um pouco, né, irmão Tobias? Então, vamos ao próximo. Mais alguém quer falar mais alguma coisa? E a Lud já escolhe quem lê os próximos slides, por favor. A irmã Verônica pode ler? Boa noite, sim. São esses, né? Moisés quebra as tábuas do testamento, ou do testemunho. E aconteceu que, chegando Moisés ao arraial e vendo o bezerro e as danças, acendeu-lhe o furor, e arremessou as tábuas das suas mãos e quebrou aos pés do monte. E tomou o bezerro que tinha feito e queimou no fogo, moendo-o até que se tornou em pó, e esparguiu sobre as águas e deu a beber aos filhos de Israel. São esses dois? São esses dois, irmã Ludmila? Sim, irmã, a senhora tem alguma coisa a falar para nós desse versículo que você entendeu? Aqui o que eu entendi é que quando Moisés desceu irado lá de cima, né? Que ele viu que as pessoas estavam fazendo, dançando, festejando a um bezerro de ouro, que a gente entende é que a gente não deve orar santos e nem estátuas, né? Então ele ficou muito furioso, porque eles não acreditaram que ele poderia trazer a solução para os problemas que estavam acontecendo. E com toda essa ira dele, ele pegou o bezerro e jogou no fogo e desmanchou na água. Se alguém mais quiser comentar. Irmã, exatamente, né? Moisés, ele ficou tão indignado, né? Acho que a palavra certa seria indignado, que ele estava com indignação tão grande, porque ele viu tudo que aquele povo estava fazendo, né? E aí ele pegou e quebrou as tábuas, né? E aí ele pegou aquele bezerro, queimou até virar um pó e jogou sobre o rio. E aí aquelas pessoas beberam aquela água. Mas alguém quer falar sobre esses versículos? Pode falar, irmão Demetrios. Um comentário rápido é o Moisés jogar essas tábuas, né? As tábuas das leis no chão e ali ela quebrando, né? Tem uma simbologia nessa situação, né? O povo, eles há pouco tempo tinham ouvido da própria boca do Senhor os 10 mandamentos sobre essas leis e lá enfatizando que eles não deviam fazer adorar outros deuses, não deviam fazer imagem de escultura. E Deus não queria nem que fosse representação dele, Deus não queria nem que fizesse uma imagem representando ele, né? Porque o povo ia esquecer do próprio Deus e ia adorar mais aquela imagem. Por isso que Deus nunca aceitou uma imagem representando ele, porque o ser humano é tendencioso. E se Deus falasse assim, faça uma imagem desse jeito, e vocês olham para essa imagem e me vejam. E o povo ia acabar adorando mais a imagem do que o próprio Deus. Por isso que Deus não aceita você ter uma adoração em forma de imagem ou em forma de ídolo. Porque o ser humano vai adorar mais aquela imagem e vai esquecer do próprio Deus, achar que tudo está naquela imagem ou naquele ídolo e não está o poder em Deus, né? Então, por isso Deus nunca aceitou isso.
E Deus, ele quer que a gente acredite nele através da nossa fé, né? Da nossa fé nele, mesmo não vendo ele. Isso é que Deus, ele aprecia muito mais em nós, né? Nos seres humanos. Quando nós acreditamos mesmo não vendo, tendo fé nele e confiando. Mas a simbologia que tem nessa daqui é porque o povo quebrou a lei de Deus, eles quebraram, Moisés jogando as pedras no chão estava simbolizando que eles quebraram a lei de Deus. Deus estava irado com eles por eles ter quebrado a lei de Deus, e Deus também quebrou a lei, o concerto com eles também, naquele momento do seu furor, né? Então Deus se irou, acendeu a sua ira contra ele, ali, Moisés mostrando, ó, quebrou ali e mostrou, ó, o que vocês fizeram, vocês quebraram, vocês simplesmente quebraram toda a lei de Deus que vocês ouviram. Isso é o que aconteceu, e por isso que vocês vão sofrer as consequências que vão ver aí nos próximos versículos. Exatamente, né, irmão? Aqui Moisés, ele ficou muito injuriado. Vamos ver. Eu acho que a irmã Verônica poderia... Ah, tá, que a irmã colocou que era para poder ter lido, né? Mas aí, vamos ver, né? Irmã Verônica, mais alguém quer falar? Se não quiser, irmã Verônica escolhe a próxima pessoa a ler. Irmão Demétrio, já leu? Ainda não. Pois vai ler agora. Amém. Então vou dizer igual a irmã Valdinha falei, eis-me aqui. Eis-me aqui, verdade. Eis-me aqui, né? Então vamos lá. Então diz assim: E Moisés perguntou a Arão: Que te tem feito este povo que sobre ele trouxeste tamanho pecado? Então respondeu Arão: Não se acenda a ira do meu senhor. Tu sabes que este povo é inclinado ao mal. E eles me disseram: Faze-nos um Deus que vá diante de nós, porque não sabemos o que sucedeu a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito. Então eu lhes disse: Quem tem ouro, arranque-o, e deram-mo, e lancei no fogo, e saiu este bezerro. Esse versículo 24 aqui realmente é uma desculpa esfarrapada de Arão aqui, para tentar se dizer que ele não era o culpado, né? Porque o Arão teve culpa, assim, nessa ação dele diante daquela situação, porque Arão, sendo ali o representante, sem Moisés, quando Moisés não estando ali, Arão sendo o representante, ele teria todo o direito de repreender aquele povo e falar: não, que vocês estão fazendo errado, vocês vão fazer uma adoração ao ídolo. Deus já mostrou na própria lei que não é para fazer, vocês mesmos disseram que vocês iam obedecer à lei. Quando Moisés desceu aqui a primeira vez no monte, aí Moisés recitou, vocês falaram que iam obedecer de todo o coração à lei de Deus e que não iam desobedecer. Todos vocês disseram isso. E agora vocês vão quebrar essa lei de Deus. Arão teria várias formas de poder repreender este povo. E aí o que Moisés foi falar? Olha, tá vendo como Moisés já foi logo direto em Arão? Arão, o que o povo fez para você fazer ter com você? Olha, para que sobre ele trouxesse esse tamanho pecado. A liderança pode fazer o povo pecar. Tá vendo? Arão sendo o representante, sendo a liderança naquele momento, foi, querendo ou não, em parte culpa dele. Por culpa dele, o povo estava cometendo aquele pecado. Ele poderia ter repreendido, mas ele não fez isso. Ele aceitou aquilo que o povo falou, né? E ali, ele até mesmo falou que era para ser, logo de manhã ia ser uma festa ao Senhor, que nem falou lá, né? Nos versículos anteriores. E Arão respondeu como? Moisés, por favor, não se ire comigo, não fique irado comigo, né? Como você dizendo, Moisés, você sabe, nós vemos aí o caminho todo, você sabe como esse povo é tão obstinado, como esse povo é tão inclinado a querer fazer o mal, a querer nos fazer alguma coisa contra nós. E aí ele diz, eles me disseram, fazem um Deus, né, que vai diante de nós, olha só, tá vendo? Eles queriam alguém no lugar de Moisés, que ia ser, faz um Deus, né? É um deuses. Quando fala que deuses, eu quero que você, porque assim é meio complexo isso. No Egito existem os deuses maiores e os deuses que não são. Eles têm as suas escalas, né? Os deuses. E muitas vezes para entender isso tem que entender a história do Egito. E eu andei estudando muito sobre a história do Egito. E eu já percebi que tem deuses que, quando é um determinado faraó, aquele deus ele se torna o deus maior.
Aí chega um outro faraó, aquele outro Deus que é adorado, se torna um Deus maior. Então, tipo assim, eles trocavam muitos deuses acabavam se tornando um Deus grande lá. E esse Deus aqui, Apis, ele não era um Deus que naquele momento era o Deus mais adorado ali no Egito, mas ele era um dos panteões dos egípcios. Então ele era um Deus fraco, podemos dizer assim. Como eu lembro que eu falei que esse Deus, naquela época ali de Moisés, ele era considerado um intercessor para os egípcios, tá? Não era para os hebreus nada. Mas para os egípcios, aquele que intercedia entre Deus e o ser humano. Então eles queriam alguém que fizesse o papel de Moisés. Quando é relatado Deus, é claro, todos para isso era uma adoração, mas existia suas forças, né? Então eles queriam alguém no lugar de Moisés, que levasse, como falou assim, faze-nos um Deus que vai diante de nós, porque não sabemos o que sucedeu. Pô, lá, tá vendo como eles estão se referindo a Moisés? Porque não sabemos o que sucedeu a este Moisés. Este homem que nos tirou, olha lá, que este homem que nos tirou da terra do Egito. Então, quando eles fizeram o bezerro de ouro, eles estavam fazendo alguém para ficar no lugar de Moisés, para ficar ali sendo representante de Deus, porque Moisés era o representante de Deus naquele momento, porque Moisés era o que falava com Deus e falava com o povo daquela mensagem que Deus tinha para o povo. Então eles fizeram esse bezerro de ouro nesse sentido. E aí ele falando, aí Arão dando essa desculpa, aí é onde entra o 24. Quem tem ouro, arranque e deram a mim e lancei no fogo. Sabe o que o Arão tá dando a entender? Que ele falou que ele pegou o ouro todo, jogou no fogo e um poder sobrenatural, um poder do nada, algo do nada, foi lá e fez sair aquele bezerro. Então Arão estava dando desculpa neste momento, né? Ele estava querendo dizer que do nada surgiu aquele bezerro de ouro e por isso que o povo começou a adorar. Ele estava tentando tirar o dele da reta, podemos dizer assim, né? Estava tentando tirar o dele e aí a gente vai ver aqui nos próximos versículos, mas Moisés já sabia que tudo começou pela liderança, né? Se Arão tivesse sido Satanás, isso sim, verdade, né? Tá vendo? É o poder do inimigo ali também, né? Mas claro que isso daí foi tudo fundido, que nem falou lá, né? Nos versículos anteriores. Ele tá falando isso para tentar tirar o dele da reta, mas foi fundido, foi feito sim à mão esse bezerro, né? É que ele tava querendo tirar o dele da reta mesmo, né? Falando que foi algo do nada que fez aquele bezerro de ouro. Mas Moisés já foi logo em quem? Arão. E Arão, por que você fez esse povo pecar? Por que você deixou? Então tá aí, é uma lição para nós, né? O cuidado que nós temos que ter. Nós que somos representantes de Cristo aqui na Terra, nós também temos essa responsabilidade das nossas ações, do nosso falar, do nosso agir. Será que está sendo para fazer com que o nosso próximo peque ou com que o nosso próximo chegue mais perto de Deus? Então há esse cuidado, né? Com a liderança também tem, mas nós também temos o papel, nós que não temos essa liderança, por exemplo, assim, não somos pastores, não somos diáconos, né, que são as lideranças dentro da nossa igreja, mas nós, muitas vezes, as pessoas podem nos espelhar em nós, podem ver a gente como um representante de alguma coisa, poxa, sei lá, alguém vê na irmã Ludmila, poxa, a irmã Ludmila, eu me inspiro na irmã Ludmila, mas será que, qual a inspiração que a irmã Ludmila tá dando, né? Será que a irmã Ludmila, eu tô dando exemplo, calma, tá, pessoal? Só dando um exemplo mesmo. Será que a irmã Ludmila, o exemplo dela, tá com aquela pessoa, está levando ela mais próxima de Deus ou está afastando ela de Deus? Então, esse é o cuidado. Arão, naquele momento, pela sua ação e sua atitude, ele fizeram com que o povo, como estou falando, claro que toda a culpa não é de Arão, mas ele tem parte nisso, né? Porque o povo também já era obstinado, queria pecar, fazer esse erro, e Arão concedeu a este pecado. Então é o cuidado que nós temos que ter, né? As pessoas muitas vezes podem nos espelhar em nós nem sabemos se as pessoas espelham em nós, mas muitas podem se espelhar. E a gente tem que tomar cuidado. Por isso que as nossas ações têm que ser cuidadosamente, para a gente não fazer com que o nosso próximo, nosso irmão, se espelhe, às vezes, muitas vezes, em ato errado que nós vamos cometer. Mas é isso. A irmã Bárbara levantou a mão. Só para complementar mesmo, aquela coisa, né? Às vezes a gente vê uma injustiça, alguma coisa errada, só pelo fato da gente não falar nada, né? Ou se pronunciar sobre aquilo, a gente já é participante daquilo. Pelo fato da gente ser conivente, né? Mesmo que às vezes não concorde, mas não faz nada a respeito, acaba sendo culpado também. E a gente tem que pegar isso muito para nós hoje em dia.
Bárbara, que ele foi omisso, né? Ele não tomou uma posição. Ele não tomou uma posição sobre o povo, que ele, como dirigente da pauta de Moisés, ele teria que tomar uma posição. Mas, assim, voltando um pouco ao que o irmão Demétrio falou anterior, que Deus não mandou fazer uma imagem sobre ele, mas o povo hoje em dia faz a mesma coisa, né? Apesar deles não saber como é Deus, não ter visto, acho que assim, por isso, além de Deus não poder se apresentar a seres humanos, nós, né, que nós seríamos fulminados, mas também, assim, acho que é um modo do ser humano não copiar, né? Mas ele acaba copiando a imagem, dizendo que São José agora é santo, Maria que está no pó da terra também é santa, os apóstolos de Jesus são santos, para eles agora tudo é santo, são não sei quem, aí tem o Santo Antônio, de qualquer maneira estão inventando, né? Porque assim, a gente sabe que Deus é o Pai, criador de todas as coisas, Jesus é o Filho, e só a eles que a gente devemos adorar, né? Que o Espírito Santo, nem ele aceitou adoração perante os homens, né? Apesar dele ser um colaborador para que todas essas coisas fossem trazidas para os nossos dias, né? Porque toda a Bíblia, eu acho que ela foi escrita pelo o dom do Espírito Santo, que fez com que os apóstolos também, né? Porque Moisés ouviu tudo isso e ele acabou escrevendo, ele tinha uma memória incrível. Eu acredito que ele não tinha um bloquinho lá escrevendo, mas o Espírito Santo de Deus fez com que ele lembrasse de todas as coisas que Deus falou para ele. Os apóstolos também, depois eles escreveram todos, e todos os antepassados, né, que escreveram todos os livros da Bíblia inspirados por Deus. Então, mas nenhum deles é digno de adoração, nenhum é digno de ajoelhar, é digno de culto. Só Deus, Pai e o Filho, né? É isso que eu queria adiantar. Se mais alguém quiser falar sobre esses versículos, não. A irmã que leu o último, não lembro mais quem foi, estou com amnésia agora também. Ai, o irmão Demétrio, escolhe a próxima pessoa. Amém. Então vamos lá para os próximos versículos. Alguém não leu ainda? Perdão, ali que eu cometi um erro. Eu coloquei 2 vezes o verso 25. Ah, tá. É 25, 26, 27, né? Ah, tá. Não, Ah, só não, entendi. 24 Você e colocou 25 2 vezes mesmo. 25. Ah, tá. É, Então, no caso, desculpa. tem que ler o 25 e pular pro 26. Acredito que a irmã Valdiva não leu. Ou leu, irmão Valdiva? Eu não prestei atenção. Agora eu também me esqueci aqui, viu? Não, eu não li. Eu passei para a irmã Ah, Cleidiane porque eu sabia que ela ia acabar saindo, eu passei para ela primeiro. então pronto. Então é você mesmo que vai ler, irmã Valdiva. Do 25, então, né? Porque o 24 já foi lido. E vendo Moisés que o povo estava despido, porque Arão o havia deixado despir-se para a vergonha entre os seus inimigos. Pôs-se em pé Moisés na porta do arraial e disse: Quem é do Senhor, venha a mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi. A gente para por aqui ou completa mais algum assunto? Não, vamos falar sobre... E disse-lhe assim, diz o Senhor, Deus de Israel, cada um ponha a sua espada sobre a sua coxa, e passai e tornai pelo arraial da porta em porta, e mate cada um ao seu irmão, e cada um ao seu amigo, e cada um ao seu vizinho. E os filhos de Levi fizeram conforme a palavra de Moisés, e caíram do povo aquele dia uns 3.000 homens. Portanto, Moisés tinha dito: Consagrai hoje as vossas mãos ao Senhor, porquanto cada um será contra o seu filho e contra o seu irmão, e isto para que vos conceda hoje uma bênção. Muito bem, né? Aqui, Moisés mandou, né, que quem fosse a favor dele ficasse do lado dele, e quem fosse a favor do bezerro, né, de quem tinha feito o bezerro, e os filhos de Levi
vieram todos e ficaram do lado de Moisés. E aí eles falaram para eles pegar a espada. Eu acho que foi uma assim, matar todos aqueles que não se arrependessem daquele erro que eles fizeram, daquele pecado imenso que eles cometeram, né? E aí eles consagraram a mão deles para quê? Para que fizesse justiça, consagraram ao Senhor, porque eles estavam fazendo justiça, porque todos aqueles que fizeram e não se arrependeram deveriam ser mortos. Então, através deles, Deus foi vingado por esse erro que eles cometeram, né? Foi o que eu entendi. Os irmãos podem me ajudar. Eu fiquei assim, meio em dúvida nesses versículos. Eu até preciso de ajuda, assim, irmão. Quem quiser me ajudar, eu agradeço. Aqui é onde eu falei, lembra lá que eu comentei rapidinho, é sobre a justiça e a misericórdia. A justiça de Deus era o quê? Todos deveriam morrer. Era o que Deus falou. A misericórdia é o quê? Que Deus deu a oportunidade daqueles se arrepender, daqueles que estavam no meio daquela bagunça ali, naquela prostituição, naquela coisa feia, como falou, você viu que falou lá que eles estavam despidos, então eles estavam nus, tá vendo como havia orgia, essas coisas nessas adorações, era uma coisa terrível. Só de imaginar a gente vê como que é algo terrível, sabe? Era algo, era só para realmente degradar aquilo que Deus fez na nossa vida, né? Que Deus faz na nossa vida, né? Nós somos obras semelhanças de Deus, somos semelhantes, né? Somos feitos à imagem e semelhança de Deus e o inimigo ele faz com que a gente degrade aquilo que Deus nos chama de semelhante, né? De alguma forma. Tentar degradar aquilo, a degradar a Deus, né? E aí ele fala, né? Cada um põe a sua espada, é onde há misericórdia. Aí falou, né? Eu acho que foi no versículo anterior que falou que aqueles que forem no versículo 26, só volta lá, Lud. Pois de pé a porta do arraial e disse: Quem é do Senhor, vem a mim. Então se juntará a ele todos os filhos de Levi. Claro, os filhos de Levi, eles não se contaminaram com isso. Eles não se contaminaram com essa situação dessa adoração que eles estavam fazendo no bezerro de ouro. A tribo de Levi não se contaminou, eles não estavam no meio deste povo. E existia alguns deles. A Ellen White, se vocês forem ler no Patriarcas e Profeta, no livro, lá no capítulo que diz Idolatria no Sinai, ela vai citar que no lado direito ficou a tribo de Levi, e no lado esquerdo ficaram aqueles que estavam lá no meio daquela orgia e se arrependeu. Aí eles vieram para o lado esquerdo de Moisés. Então é onde eu falei, a justiça de Deus era matar todos, a misericórdia de Deus é o quê? Dar uma nova oportunidade para aquele povo se arrepender. Aí, por isso que Moisés falou, aqueles que forem tiverem do lado de Deus, né, aqueles que é do Senhor, vêm a mim. A tribo de Levi que não se contaminou, ficou ali do lado direito de Moisés, e do lado esquerdo, os outros que estavam ali no meio se arrependeram, né? Então, é a misericórdia de Deus através da justiça. A justiça ia ser feita, a justiça de Deus ia ser feita, mas haveria a misericórdia para aquele povo. E aí no versículo na frente, que fala, né, a tribo de Levi, né, aí fala que a tribo de Levi foi aquelas que foi ordenada a matar, né, todos aqueles que não se arrependeram de seus erros, e ali eles morreram, né, mataram ali, vai falar a quantidade mais para frente nos próximos versículos, a quantidade que morreu, e a tribo de Levi, né, olha só que interessante, consagrai hoje as vossas mãos ao Senhor, porque eles, por esse ato, a tribo de Levi vai ter um papel muito importante no serviço de Deus, né. Então tá aí. A irmã Ludmilla mandou lá o link. Então, depois, se vocês quiserem ler, ela praticamente tudo que nós estamos lendo aqui, até algumas coisas que eu falei aqui, foi exclusivamente eu tirei do livro da Ellen White. Se vocês forem ler, leva algumas coisas que eu tirei aqui, eu falei, eu peguei do texto da Ellen White, que ela fala muito sobre esse momento aqui. É um capítulo até muito grande, mas se vocês puderem, quando vocês tiverem um tempinho, leiam. Ela vai falar muito sobre isso aqui, essa parte aqui quando eles como a tribo de Levi matou, né? Então, é a misericórdia de Deus nesse momento agindo, né? Olha só, será que Deus também não é misericordioso conosco também? Deus, ele é justiça, ele vai agir com justiça também conosco e muitas vezes ele vai ser misericordioso conosco. Muitas vezes, não, a maioria das vezes, né, Deus age com misericórdia conosco, mas a justiça sempre vai se prevalecer também, nas vezes quando Deus for agir em nossas vidas também, né? Então, cuidado que nós temos que ter também nas nossas ações. A justiça ela é consequência dos nossos atos. Se nossos atos for bom, a justiça vai ser boa, podemos dizer, né? A justiça de Deus. Quer dizer, a justiça de Deus é justa.
mas a gente vai ter recompensas boas. Agora, se as nossas ações for má, nós vamos sofrer a justiça, que vai ser as recompensas por aqueles atos ruins que cometemos. Então temos que tomar muito cuidado, porque foi o que aconteceu aqui com esse povo tão obstinado, né? E aí eles foram consagrados, né? A tribo de Levi já falou, consagrar as vossas mãos, porque cada um lutou, foi contra, matou ali aquele povo. Então, por causa disso, a tribo de Levi vai ter um papel muito, muito, muito importante. E eu acho que é o melhor papel que se podia ter ali naquele momento, né? Podemos dizer assim, um privilégio muito grande. Muito bem, irmão Demetrio. Muito obrigado. Mas alguém quer falar alguma coisa sobre esses versículos? Ah, agora que eu vi ali, falou 3.000 homens lá, ó, aquele dia uns 3.000 homens, então morreu aí a quantidade, ó, 3.000 homens foram mortos neste momento aí. Verdade, né? 3.000 homens não era pouca gente, né? Então, a gente acha que agora é os últimos slides, né? Quem está se sentindo, não, ainda não, né? Mas aí nós já demos a volta em todos que tinha. Quem quer ler esse agora? Alguém se apresenta? Alguém se habilita, que não diz a história? Para ler esses 2 versículos? Alguém se apresenta? Estou esperando. Voluntários. Não quero indicar. Irmão Demetrios indica, se ninguém ia se apresentar. Eu vou passar, deixa eu ver, para a irmã Bárbara novamente, então. Eu acho que tem esse mais um slide, né? Aí já encerra já esses versículos. Tá bom, vamos lá. E aconteceu que no dia seguinte Moisés disse ao povo: Vós cometestes grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor. Porventura, e farei propiciação por vosso pecado. Assim tornou-se Moisés ao Senhor e disse: Ora, este povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Então, aqui após o povo cometer, né, aquele grande erro, então Moisés foi fazer sacrifício por eles, né, que era o costume antigo de que eles faziam para perdoar os pecados, né, no ritual. E Moisés confirmando, né, o grande pecado que o povo havia cometido. E depois dessa situação, como a gente viu, né, uns seguiram e outros continuaram, né, seguindo as leis de Deus e outros foram embora devido ao bezerro. É isso, não tem muito o que acrescentar. Se mais alguém quiser falar, fica à vontade. Se alguém puder ler os outros versículos na Bíblia, porque eu coloquei o slide e não salvou, porque eu não sei. Eu gostaria que alguém lesse, porque eu estou sem Bíblia aqui. Alguém tiver a Bíblia, lê os últimos e fecha o comentário final. Eu mandei lá no chat lá, não sei se a irmã Bárbara vai ler. Posso ler, peraí. Peguei aqui. É o 32 e... É o 34, né? Agora, pois... Isso. Agora, pois, perdoa o seu pecado, se não, risca-me. Peço-te do teu livro que tens escrito. Então disse o Senhor a Moisés: Aquele que pecar contra mim, a este riscarei do meu livro. Vai, pois, agora, conduz este povo para onde te tenho dito. Eis que o meu anjo irá diante de ti. Porém, no dia da minha visitação, visitarei neles o seu pecado. Assim feriu o Senhor o povo, por ter sido feito o bezerro que Arão tinha formado. Que forte, né? Ou ter esse livro aqui que ele está se referindo, no caso, é o livro da vida, como é que é? Ou é o dos 10 mandamentos? Me explica melhor. É isso mesmo, é o livro da vida que nós conhecemos, né? Nós sabemos que no céu há o livro da vida, o livro da morte, né? O livro do pecado e os livros das boas ações, né?
E aí Deus tá aí, Moisés, olha como a intercessão de Moisés é tão forte, né? Sabe o que que é você riscar o seu nome do livro da vida? É você perder a salvação. Moisés estava a ponto, olha só, Moisés estava a ponto de interceder pelo povo, a ponto de perder a sua salvação. Deus, ele quer isso de nós. Deus, ele quer que nós sejamos humildes, reconheçamos que nós somos pecadores e que nós precisamos da misericórdia de Deus. E aí Moisés, ele falou, olha como Moisés intercedeu pelo povo do Senhor, né? Ele dizendo, né? Eu subirei, agora ele subiu porque logo depois que aconteceu essa matança, isso é no livro da Ellen White, também ela vai falar isso, o povo começou a ficar com medo, né, deles morrerem, aqueles que pecaram. E eles começaram a falar para Moisés, Moisés, fala com o Senhor para ele não matar a gente, vai lá, Moisés, vai interceder. Aqueles que se arrependeram, né, que daquele pecado que ele cometeu, Moisés, por isso que Moisés fala assim, eu vou subir, né, vou cometer um grande pecado. Moisés não deixou de falar para eles, vocês cometeram um grande pecado pelo que vocês fizeram, mas eu vou agora subir ao Senhor e vou falar com ele, eu vou tentar intermediar, né, eu vou tentar interceder por vocês para que Deus não faça nada de ruim, né, para que Deus também não ache que furou. Aí Moisés subiu e disse, né, ó Senhor, este povo, Moisés ele mostrando, né, Senhor, este povo cometeu um pecado tão grande contigo, né? Fez um Deus de ouro. Aí ele fala, mas Senhor, perdoa o pecado deste povo, não risca, né? Assim, não, se o Senhor não perdoar, Pai, né? Risca o meu nome do teu livro, do que está escrito, né? No céu, o livro da vida. Risca então aí o que o Senhor disse, Moisés, é como se Deus falasse, Moisés, aquele que pecar contra mim, este eu riscarei do meu livro. Pode ficar tranquilo, Moisés. A minha justiça vai prevalecer. Eu só vou riscar aqueles que forem obstinados no pecado, aqueles que fizeram pecado por prazer. Esses serão riscados do meu livro. Agora, aqueles que forem fiéis a ele, vai estar com o nome lá. Então, isso é a justiça de Deus. Aí ele fala: agora vai, Moisés, conduz este povo, né, para onde eu tenho dito, que é o que é a Canaã. E eis que o meu anjo irá adiante, né? A gente sabe que quem falava com Moisés era o próprio Cristo. Quem falava com Moisés era o próprio Cristo, né? A gente sabe que Jesus era quem sempre falou desde o início, né, com os patriarcas, falou com com todos os povos aqui, né, até que nós sabemos, como falou com Abraão, falou com Jacó, com Isaac, sempre foi Jesus Cristo. E aqui agora Jesus falando, Moisés, conduz este povo agora e eu vou enviar um anjo. Então aqui o que dá a entender, eu posso estar errado, tá, irmãos? Eu não vou confirmar isso. É um bom até eu tirar dúvida até com algum pastor isso aqui, mas é uma opinião minha, ao que eu entendo. Não, isso daqui é uma opinião minha. Mas como a gente sabe que Jesus sempre comentou, sempre conversou, sempre quem estava falando, sempre na história era Jesus, o que dá a entender aqui que Jesus estava falando que agora não vai ser mais eu que vou guiar vocês, agora eu vou enviar o meu anjo. Quem é o anjo quem é o anjo lá de Deus? Quem é o anjo de Deus? Gabriel. Gabriel, né? Exatamente. Então enviarei quem? O meu anjo. Por isso que está em letra maiúscula até o anjo, né? Por isso que eu tiro daí, porque está em letra maiúscula. Normalmente, quando está se referindo a Cristo, normalmente o A está com letra maiúscula em algumas Bíblias, né? Meu anjo irá diante de ti. Inclusive, lá na história lá de Abraão, quando vai os 3 anjos lá que aparecem, um deles é citado, o A está com letra maiúscula. Inclusive, na minha Bíblia está com letra maiúscula. Irá diante de ti, porém, no dia da minha visitação, visitarei neles o seu pecado, que é aquilo que o irmão Tobias falou, aqueles 40 anos, né? Que muitos deles morreram, acabou por eles serem desse jeito, Deus visitou o pecado deles. E sempre Deus vai visitar o pecado, né? Ele está dando a entender que sempre que o ser humano pecar, Deus vai estar sempre visitando o quê? Você cometeu, você vai ter que sofrer as consequências, né? Se isso serve para nós também, né? Aí Deus falou, né? Assim feriu o Senhor o povo por ter feito o bezerro que Arão tinha formado, né? Então tá aí. Moisés, como a irmã Bárbara escreveu, né? Responsabilidade gigantesca do líder, né? Fez tudo certo e por causa do povo se encontrou nessa situação, mas com humildade e obediência a Deus se manteve firme. Muito bem, é verdade, Bá. E olha só, por causa do erro de Arão, 3.000 pessoas morreram. Por causa da falha de Arão. Porque foi uma falha de Arão, ele era a liderança. E por causa da falha dele, 3.000 pessoas morreram. Então, Arão teve papel nisso, né? Na morte das 3.000 pessoas.
Se Arão tivesse agido ao contrário, claro, a misericórdia de Deus, que a gente sabe que Arão vai se tornar o sumo sacerdote, né? Arão se arrependeu pelo seu pecado. Olha, e o mais interessante é que Deus, ele olha pelos arrependimentos. Deus, ele preza pelo arrependimento de coração. Ele nos dá uma nova oportunidade a partir do momento que nós nos arrependemos. Arão se arrependeu de todo o coração. Por que que Deus não matou Davi? Porque vai falar, né, que Davi, ele se arrependeu do seu pecado. Moisés, por que que Moisés, eu li no livro da Ellen White, por que que Moisés, Satanás lutou pelo corpo de Moisés, falando, por que que você vai salvar Moisés? Por que que você está salvando Moisés? Isso eu li no livro A Verdade sobre os Anjos. E lá ela cita, né, quando Moisés morre, né, que fala assim, daí Satanás ficava falando para Deus, por que que você vai salvar Moisés? Moisés não foi lá e desobedeceu a sua ordem lá, não deu 2 vezes, não bateu o cajado 2 vezes lá na rocha? Ele desrespeitou a sua ordem, ele não tem direito de salvação, não. O que que Deus. Aí lá fala que eu achei aquilo ali me arrepiou todo quando falou. O que fez Moisés ser salvo foi o arrependimento dele. Ele se arrependeu do pecado dele. Então, por isso que Deus salvou Moisés. Então, o arrependimento do pecado pode nos dar a salvação. Tenham isso em mente. A gente comete pecado? Cometemos. Mas, e muitas vezes, por causa do pecado, né? Se a gente for muito obstinado, a gente pode perder a salvação. Mas, se nós nos arrependemos de todo o nosso coração, Deus nos dá uma nova oportunidade. A salvação, com certeza. Tão importante, né? O arrependimento do coração, o arrependimento verdadeiro, não o remorso, né? Mas o arrependimento nos dá ali a salvação que vem de Deus, né? A graça que vem de Deus. Então, o arrependimento pode salvar as nossas vidas. Como assim foi a de Moisés, quando Satanás tentou ali debater contra Deus, falando que Moisés não tinha direito nenhum, assim como ele também falou de Davi. E Davi teve o direito à salvação. Sofreu as consequências? Teve. Deus não tirou a vida de Davi naquele momento? Não. Por quê? Porque ele se arrependeu. Deus vê o coração. O ser humano vê o exterior, Deus vê o coração. Então, é isso que importa, é o que Deus vê no nosso coração. Ele sabe aquilo que nós sentimos e aquilo que estamos passando. Inclusive, já fico com essa mensagem com os comentários finais já, com essa palavra. Muito bem, é isso que eu posso comentar desses versículos. Peço perdão também por dialogar ou falar demais. Eu acredito que eu também às vezes falo muito, né? Acabo falando demais. E às vezes poderia resumir um pouquinho mais a minha explicação. Mas é isso. É que eu acabo me empolgando um pouco, peço perdão. Eu prometo que eu vou tentar me melhorar nessa parte, né? Porque eu posso resumir um pouquinho mais, mas é como eu sei que daqui a pouco eu não vou poder mais. Não é que eu não vou poder, né? Mas o certo era para a aula começar hoje na faculdade, não começou, vai começar quarta-feira, então provavelmente na segunda-feira que vem. Aí vai ser algumas segundas-feiras aí, quarta-feiras, né? Que vai voltar de novo. Depois do CEJAS, quarta-feiras, eu não vou conseguir participar. Então acredito que agora, né? Hoje eu pude falar um pouco daquilo que eu poderia falar até o mês de junho, né? Que vai ser as férias, junho e julho. Então, eu acredito que eu já falei tudo que eu poderia falar todo esse mês, né? E aí, então, eu vou continuar contribuindo nos comentários também, mandando lá e a gente vai poder estar sempre um ajudando o outro. E pode ter certeza que eu estou sempre acompanhando nos vídeos que fica, né? Que a irmã Ludmilla, a irmã Bárbara, a irmã Ludmilla, né? Que ficava ali gravando os estudos. Fica gravado, né? E agora, inclusive, tá no YouTube, viu, irmãos? Se vocês entrar lá no YouTube, nosso estudo tá lá no YouTube. No YouTube, a irmã Ludmilla tá responsável por jogar lá no YouTube. Então, nossos estudos estão indo pro YouTube. Então, se alguém quiser acompanhar, perdeu, vai dar poder ver lá pelo YouTube. Peço perdão que eu nem joguei o link nos grupos. Mas a irmã Ludmilla até mandou, se não me engano, 2 links, eu não joguei. Eu vou até pedir para a irmã Ludmilla, de vez me mandar, a irmã Ludmilla, a irmã Bárbara, seja quem for, não me mande direto já pro grupo, pode jogar lá no grupo, não precisa mandar mais para mim, joga lá direto. Que é até bom, porque às vezes eu tô ali na correria, ainda mais esse mês no serviço, acabo que eu acabo esquecendo de mandar. Mas joguem lá no grupo direto, não precisam mandar para mim, já podem jogar lá no grupo lá dos estudos, para os irmãos já acompanharem. Então, já tá no YouTube, olha que maravilha, hein? Oportunidade de o mundo inteiro ver o nosso estudo, né? Claro, nosso, mas isso é para honra e glória do nosso Deus, né? É para honra e glória de Deus o estudo. Estamos aqui para aprender sobre essas palavras. Muito bem, é isso. Coitado de Moisés, foi merecido ser salvo, né? Eu também tá de folga no curso, né, Bahia? Eu consegui hoje, as saudades. Realmente. Quando dá uma folguinha também, quando tiver uma folguinha, eu vou estar participando, mas é isso.
Acredito que já nos próximos vocês não vão ver meu rosto aí, nesses próximos estudos, mas de alguma forma eu vou estar participando aí nos comentários. Ô, Dê, Então, tá ocupado de eu quarta? Você vai estar ocupado de quarta? vou, Bah, eu também vou estar. Então a gente pode, Inclusive vai ser quarta-feira. a gente pede pro Ju ministrar na quarta e você no domingo, aí dá certo. Fechou. Pode ser, Bah, manda pro Ju, então. Já eu posso mandar também. E aí, Eu digo pra que ver a se gente ele participa vai auxiliar agora, né? Daí ele ministra o da de quarta e você. quarta, né? É. Pode ser, perfeito, então. Beleza. Então tá aí, quarta-feira que vem, o irmão Menezes Júnior estará ministrando. E domingo eu ministro o estudo do Sejan, né? Que nós estamos fazendo aí. E é isso, pessoal. Alguém mais tem algum comentário final? Alguém queira comentar? Irmão Valdir, vou passar a palavra novamente para você. E tamo aí. Tudo para honra e glória do nosso Deus, né? Esses estudos têm que sempre louvar o nosso Deus, tem que sempre engrandecer, porque isso é um privilégio. É um privilégio que Deus nos dá de aprender as suas verdades, a sua palavra. E saibam, né? Um dia isso aqui a gente não vai ter mais privilégio. Um dia isso daqui vai ser tirado de nós. A Bíblia não vai ser mais de fácil acesso. Então a gente tem que aproveitar enquanto a gente tem esse privilégio, essa oportunidade, porque um dia nós não teremos mais esse privilégio, porque a gente sabe do que vai acontecer, né, durante alguns tempos aí mais para frente no mundo, né? Inclusive tem alguns países que já são assim, né? Tem países que não, que são bem rígidos em aceitar a Bíblia. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Mas é isso, pessoal. Passo de novo a palavra para o irmão Valdir, eu acabei falando demais aqui. Não, irmão, muito obrigada pelas suas palavras, pela sua participação. Não só você, mas todos os irmãos que participaram hoje. Agradeço a todos que colaboraram para que esse estudo fosse feito. Todos os irmãos, a Lúcia, o irmão Tobias, o irmão Demétrio, Zabá, a irmã Verônica, a irmã Cleidiane, que acabou saindo. Acho que foi só nós, né, que participamos. Agradeço a todos, né, e também dizer que Moisés foi merecido, né, porque ele cometeu o pecado dele perante muita pressão, né, porque foi muita pressão com ele, porque realmente mexer com gente não é fácil. Apesar dele ter uma boa escola, né, porque foi 40 anos no Egito, aprendendo, 40 anos em Midian sendo pastor, mas mexer com gente é realmente complicado e era muita gente. Então ele cometeu um pecado perante muita pressão, mas ele se arrependeu, mas pecado cometido é pecado cometido, né? A minha avó falava pra gente que olho ferido e leite derramado, olho furado e leite derramado não tem volta, né? Então é igual pecado. Pecado cometido, a gente pode se arrepender e pedir perdão, mas foi cometido, aquela nota vai sempre ficar. Então eu agradeço a todos os irmãos por estar aqui comigo nesse estudo hoje. É o que eu tinha para falar. Agradecer a todos. Se alguém quiser falar mais alguma coisa. Então, né, a Lud pode fazer o sorteio da oração. Eu não sei se eu vou conseguir orar se sair meu nome, porque, como eu falei, eu não estou em casa. Então, se sair o meu nome, eu peço que faça outro sorteio. Lá. Então, hoje o irmão Tobias irá receber a oração e a irmã Valdiva, mas ela já adiantou que não pode, e a irmã Ludmila irá orar pelo irmão Tobias. Só um minutinho. Amém. Muito obrigado. Deus abençoe a todos nós. Nos dê sabedoria, nos dê a bênção, a paz, para que Ele continue nos dando força para estar aqui, estudando a palavra de Deus. Muito obrigado. O Tobias falou pouco hoje, né?
Pois é. Sim. Estamos aí. Amém. Então, sem querer, eu fechei ali o slide. Não precisa colocar. Não tenho como colocar que estamos fazendo oração, mas Deus sabe de todas as coisas. Quem puder colocar de joelhos para fazer oração, oremos. Santo e bondoso Deus, mais uma vez nos encontramos de joelhos dobrados em tua presença, primeiramente te agradecendo por mais uma oportunidade de estarmos aqui, fazendo este pequeno culto, esse pequeno estudo para ti, Senhor. Que as palavras ditas aqui não fiquem só em nossas mentes, em nossos corações, que possamos pregar o Evangelho para toda criatura, e o que aprendemos aqui que possamos também, Senhor, passar para os nossos irmãos. Abençoe todo o seu povo, aonde quer que se encontre, nesses quatro cantos da terra, nos dando uma boa noite em paz, um bom descanso reparador, e que os teus anjos acampam ao nosso redor. Te coloco em tua presença, irmão Tobias, pois o Senhor sabe das necessidades que se passam na vida dele. Só o Senhor sabe o motivo de ter saído o nome dele, então o Senhor possa estar abençoando ele em todos os quesitos na vida dele, seja material, seja espiritual. Abençoando não somente ele, mas todos nós, aqueles que não puderam participar, aqueles que participaram, mas já tiveram que sair. O Senhor sabe do nosso coração mais profundo. Também abençoe ele, irmão Demetrios, o Senhor sabe quão ele gosta de participar desse estudo, mas por uma necessidade de estudo, para aprendizado, para o futuro dele, ele está tendo que ficar ausente. Mas o Senhor sabe do coração dele, sabe a vontade dele, e que ele possa participar, Senhor, assim que possível. Abençoe não somente ele, mas todos os jovens, todos os pastores e os diáconos da tua igreja. Fique conosco, não somente hoje, mas para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.